Rapaz, ninguém imaginava que isso ia acontecer. Imagina só, você chega, pergunta pra alguém ali, cara, o que você quer de presente, né? Às vezes acontece alguém perguntar pra você, falando que quer te dar um presente que você gosta e tal, e a pessoa responderia normal, pô, quero uma boneca, quero um carrinho, quero férias. Pelo menos esse seria o normal. Só que o Diablo é fora disso, tá ligado? Ele escolheu simplesmente alguns subordinados extras pra dominar o país. E detalhe, não foi tipo 10 subordinados extras não, o cara queria 100 vezes isso aí, literalmente 1000 pessoas, 1000 demônios pra ajudar ele a dominar os países. Mas vamos conferir como é que isso rolou na história geral, como é que chegou nesse assunto com o Rimuru, vamos lá. Fala, seus otakus! Beleza? Eu sou o Biras e sejam muito bem-vindos a mais um vídeozão aqui do canal. E olha só, depois do Rimuru abrir o labirinto pro público, ele esperava lucrar muito com tudo isso que estava acontecendo. Porém, tudo foi meio que um fracasso, né? Então rolou uma certa reunião lá para que eles conseguissem aumentar os lucros, atraindo mais aventureiros para testar as suas forças no labirinto de Ramírez. E o Mile Myers foi o que teve uma baita de uma ideia de presentear com moedas de ouro quem conseguisse derrotar o labirinto, vencendo o andar 100. Legal, o Mile Myers expressou essa visão prática dele e quando todo mundo ouviu essas palavras, parecia que essa ideia estava começando a ganhar cada vez mais forma. A noção de forçar as pessoas a descartar alguns itens identificados certamente causaria uma certa relutância, né? Tipo assim, a galera não ia poder usar e usufruir, né, ou pegar certos itens dentro do labirinto, especialmente entre aqueles que gostavam de explorar o labirinto em busca de tesouros no geral. Cada entrada do labirinto agora era cobrada uma taxa em cima deles, e o aumento do número de visitantes significava um maior lucro, já que a galera tinha que pagar para entrar lá. Era uma diversão compartilhada por todo mundo. No final das contas, os aventureiros ganhavam, porque eles iam simplesmente entrar para testar o nível de força, pá, ver aonde eles conseguiam chegar, e ao mesmo tempo o Tempest ganhava, porque o Rimuru ia estar lucrando pra caramba. A ideia do não identificado, no geral, tinha um charme único agora, porque ninguém sabia o que ia acontecer lá dentro, e esperar por uma certa avaliação dos itens trazia uma emoção mais empolgante para as pessoas, fazendo o coração de todo mundo acelerar. Mesmo que algo fosse considerado lixo, algum item muito ruim, as pessoas ainda valorizariam ele porque era desconhecido, e não era necessário encher o labirinto com grandes prêmios. Em vez disso, eles podiam só aumentar a taxa de queda das poções de cura básicas e também apoiar mais os aventureiros de nível mais baixo. Então, a partir disso daí, o Rimuru entendeu que era hora de trabalhar nessa direção. O Mile Myers concordou e o Masayuki também acompanhou, sugerindo a atualização de um patch que ia rolar lá dentro. O Mile Myers então percebeu que talvez eles não devessem ter comentado sobre o tempo no geral, mas reconheceu a ideia do Masayuki, então a atualização de patch parecia um termo mais adequado. Ramírez também concordou ali, demonstrando compreensão, né, como se ela entendesse alguma coisa que ele estivesse falando, porque do jeito que ela é, mas ao se voltarem para ela com a mensagem em mente, o Mile Myers notou que ela desviou um pouquinho o olhar, por isso, né, ela não estava entendendo nada. Parecia que ela estava só brincando com a atmosfera ali e também recorrendo a alguns truques mesquinhos, como sempre fazia. O Mile Myers então sorriu maliciosamente enquanto Veldora explodiu em gargalhadas a partir disso, como costumava fazer, e os dois começaram a trocar olhares ali, todo mundo acabou concordando e seguiram adiante com o plano. Beleza, passado para a noite seguinte, o Rimuru já estava dedicado mais uma vez a um dia de trabalho sério. Durante o dia todo ele estava patrulhando a cidade, estava olhando tudo, deixando claro que não estava ali para diversão, estava ali para trabalho, e o seu verdadeiro local de trabalho à noite era o seu escritório, ele ia para lá resolver os problemas todos. A maior parte da papelada era cuidada por Rigord, que com certeza já tirava um grande de um peso do Rimuru, tá? Embora alguns assuntos cruciais tinham que ter a aprovação pessoal do Rimuru, também o cara não vai conseguir lidar com tudo, né? O nosso slimezinho tem que ter a noção do que tá acontecendo, não ia deixar todo mundo tratar de tudo sozinho. Bom, os quartos no salão de serviço eram todos preparados para lidar com algumas questões também, e aí o Rimuru estava relaxando depois de fazer tudo aquilo. Foi quando a Xion entregou um pacote de relatórios ao Rimuru de diligência. Ela estava trabalhando com muito afinco, quase como uma secretária de verdade, surpreendendo ele, né, até um pouco demais. E o Rimuru aceitou os relatórios da Xion com um ar meio aristocrático, né? Tudo estava começando a fluir de forma aristocrática. Eram alguns documentos que ele tinha recebido baseados na reunião do dia anterior, todos preparados rapidinho pelo Mile Myers para explicar o que ia acontecer. Parece que tudo estava indo bem, então o Rimuru comentou isso daí e o Diablo concordou, satisfeito com o progresso que eles estavam conseguindo. As vendas nos bares subiram 10% ultimamente, o que é bastante coisa no geral, e parece que os desafiantes do nível inferior também têm lucrado entrando no labirinto. Isso acaba sendo muito bom pra galera que mora na cidade também, né? Então o Rimuru observou isso tudo, satisfeito com os resultados que ele estava conseguindo obter com as novas ideias do labirinto.
O Diablo, então, gentilmente foi lá servir um chazinho preto pro Rimuru, concordando com as palavras, embora não fosse exatamente uma previsão incrível do Rimuru, né? Já se esperava. Ele estava contente em ver todas essas coisas indo conforme o planejado. E o Diablo sempre elogiava o Rimuru de maneira positiva, pelo menos eu nunca vi ele falando mal do Rimuru, né? Mesmo que fossem só alguns elogios, eles eram músicas pros ouvidos do Rimuru. Quem não gosta de ser elogiado, né? Qualquer um, acho que você também gosta. Meu gato, minha gata, vocês são lindos. E é isso, olha só o elogio, vocês são maravilhosos, vocês podem tudo. E aí, é bom, né? É bom, a gente gosta de ser elogiado, mas aqui a gente só fala a verdade. Então, enquanto ele saboreava aquele chazinho preto, o Rimuru notou uma diferença no sabor. Ele comentou sobre isso aí, só que a Xion entrou em pânico na hora, oferecendo para trocar o chá imediatamente. Só que o Rimuru, cara, ele não falou que não precisava, não era necessário trocar o chá, porque o chá, na verdade, era delicioso, com uma amargura um pouco mais intensa do que o chá habitual. Só que isso aí foi porque o chá preto, que é sempre feito pela Shuna, sempre foi muito bom, mas ainda era um pouquinho mais fraco. E aí é que as coisas mudaram. Aí ele perguntou, tipo, poderia ser que seja feito por outra pessoa? Era uma dúvida que estava pairando na mente dele, uma incerteza que levou ele a questionar a qualidade da bebida que estava prestes a beber. Só que ele recebeu uma resposta tranquilizadora. Com a confirmação, o Rimuru acabou aceitando o chá com as expressões hesitantes, falando que foi a Xion que fez esse chá. E por algum momento, ele achou muito bom. Era uma surpresa, né? Porque ele nunca esperou que o chá preto feito pela Xion fosse tão saboroso assim, melhor até do que o da Shuna. Além disso, ficou surpreso também que o Diablo tivesse disposto a ajudar a Xion a fazer essas coisas todas. E o Rimuru reconheceu a dedicação do Diablo e sentiu gratidão pela sua ajuda em animar a Xion também. A propósito, a Xion realmente percorreu um longo caminho para chegar onde ela chegou. Embora as refeições feitas dela fossem mais mortais do que uma dose letal de veneno, principalmente em questão de aparência, né? Porque Jesus Cristo, depois que ela veio com aquele bicho que falava, né? O bicho gritava, mano, que ela botou lá na comida no filme de Tensei. Rapaz, não dava pra esperar nunca que ela fizesse um chá preto usando tranquilo, né? Sem usar aquela habilidade dela. Ó, a performance dela no violino durante o show também tinha sido incrível nos dias anteriores. Ela conseguiu se dar muito bem e tem sido uma fonte constante de surpresas pro Rimuru. É por isso que o Rimuru estava profundamente grato. Então, de repente, ocorreu pra ele o seguinte, que ele ainda tinha que dar uma recompensa pro Diablo. O Rimuru tinha dado férias ao Hakuro, né? Aquilo que a gente falou lá no início, da férias. Ele agora estava treinando alegremente com a sua filha Momiji, enquanto o Gopta, né, levou para o Cabaré Elfo, localizado na 95º andar lá, e estava disponível apenas para os convidados especiais. O Gopta se aproveitando lá. Era muito cedo ainda para dar ele o seu próprio crachá VIP, mas de qualquer forma ele estava aproveitando. O Rimuru queria atrair o Gopta com isso, fazendo com que ele fizesse mais favores para ele, né? Embora ele tenha sido atualmente sequestrado pela Melee. O Veldora disse que queria treinar com o Gopta, mas isso seria muito cruel até, e o Rimuru esperava que ele não fizesse isso. E quanto ao Gabiru, o Rimuru recompensou ele com uma nova instalação de pesquisa localizada no 100º andar, no mais profundo do labirinto, atrás do portão guardado pelo Veldora. O Gabiru era o diretor interno de lá, enquanto o Vesta era o vice-diretor, e também conseguiram mais pesquisadores para lá, justamente que eles precisavam, né, fazendo com que tudo estivesse progredindo muito bem. Quanto mais gente estiver pesquisando, melhor para eles descobrirem muitas coisas. Os outros tenentes do Rimuru também receberam as suas recompensas apropriadas, só que tinha uma pessoa que não tinha recebido. O Diablo, o seu tenente mais próximo, o mordomo dele, né, não recebeu absolutamente nada, e aí o Rimuru simplesmente não podia deixar isso de lado. Na verdade, ele chegou e aí ele ofereceu lá pro Diablo, falou, pô Diablo, o que tu quer ganhar aí, cara? Pô, eu não, foi o único que eu não consegui dar nada, foi você e tal. O Diablo de primeiro, né, de cara, ele falou, não, que isso, não precisa não. Como uma pessoa educada, ele tentou manter lá, né, manteve a compostura, só que aí o Rimuru insistiu, falou, não, cara, que isso, eu dei presente pra todo mundo, você não recebeu nada, fala um negócio aí. E aí ele falou, beleza, eu tenho um pedido, mas eu não sei se o meu mestre vai aprovar, eu espero que ele possa aprovar, né? O Rimuru nessa hora ficou um pouquinho preocupado, mas o Diablo se abriu ali falando o que ele queria. Olha só, a atmosfera era realmente impressionante nessa hora, tudo tava tipo assim, um desespero total. Mas aí o Diablo, diante do Rimuru, pronto pra fazer sua petição, ele simplesmente chegou e falou, Rimuru, meu mestre, eu quero servos leais. Eu estava ansioso, esperando a permissão para recrutar alguns subordinados que auxiliassem em várias tarefas triviais, coisas simples. Embora secretamente ele detestasse ser um simples mensageiro do seu mestre, ele sabia que fazia sentido ele fazer isso. Afinal de contas, por que um demônio tão poderoso quanto o Diablo deveria se ocupar com algumas tarefas triviais, como preparar um chazinho? Ele não ia fazer isso sozinho, ele queria outros subordinados para fazer isso. Isso aí foi o que passou na mente do Rimuru, tá?
Porque até mesmo ele achou essa ideia meio estranha, meio diferente. Só que aí o Diablo explicou com aquele sorriso lindo no rosto dele que não se tratava de tarefas tão comuns assim como preparar o chá, mas sim de responsabilidades grandiosas, como por exemplo, destruir uma nação, conseguir pegar um país. Tarefas igualmente monumentais como isso, cara. Tudo isso pra sempre estar ao lado do Rimuru. Basicamente ele ia ter esses subordinados aí pra ficar do lado do Rimuru enquanto essas pessoas fariam outras coisas. Cara, nessa hora o Rimuru já ficou nervoso, né? Se surpreendeu todo mundo, porque essas são questões que, cara, a gente pode tratar com uma certa importância aí, né? O Rimuru ficou perplexo, tentou entender o que estava acontecendo, qualquer um ficaria, né, perplexo, afinal de contas isso significaria que ele tinha que ter uma escassez de subordinados capazes de liderar as nações, só que o Diablo estava determinado a encontrar outros para cumprir o papel dele, e ele já tinha feito um ótimo papel em Falmouth lá, né, até porque ele conseguiu dominar os caras tranquilamente, talvez seja por isso até que ele queira esses subordinados, se fosse o caso de dominar Falmouth de novo, né, um exemplo, se voltasse ele já tivesse, ele teria enviado subordinados e teria ficado do lado do Rimuru. Então beleza, Rimuru entendeu todas as intenções do Diablo e perguntou se ele precisava de um financiamento, talvez, para recrutar os seus subordinados, porque, né, tem que pagar a galera e tal, só que o Diablo falou que não precisa não. Ele explicou que, na verdade, esses subordinados dele não se interessavam por dinheiro, mas precisavam de corpos para os seus amigos demônios possuírem. Literalmente ele ia trazer vários outros demônios para cá. Bom, até aí tudo bem. O Rimuru compreendeu a situação, ele entendeu e perguntou: beleza, quantos corpos humanos que você vai precisar? Até porque ele já tinha concedido lá, né, o corpo para Beretta, por exemplo, e perguntou se eles seriam adequados. O Diablo confirmou que eles seriam de boa, seriam suficientes, e também assegurou que os seus amigos não teriam nenhum tipo de objeção se o corpo fosse de boneco no estilo da Beretta. Até a Ramírez expressou o desejo de que o Rimuru preparasse os corpos para as irmãs da Traine também, alegando que seriam úteis para a manutenção do labirinto. E o Rimuru concordou com isso, né, planejando criar alguns corpos extras se tivesse tempo. Só que, como sempre, o Diablo confiante, né, questionou se a recompensa proposta era a única que o Rimuru desejava. E além disso, ele se manifestou na sua intenção de recrutar os subordinados de pessoas que planejavam trazer sem oferecer pagamento nenhum. Então o Diablo parecia tão seguro de si, como se tivesse previsto, né, que a sua proposta seria aceita, sem problema nenhum. E aí ele afirmou que se o Rimuru tivesse disposto a conceder os corpos, todos aceitariam a própria lealdade do Rimuru também, mesmo que simplesmente não fosse a questão do pagamento, né? E isso já satisfez o Rimuru o suficiente, porque de qualquer forma ele teria mais pessoas no exército dele que não tinham mais objeções. Só que ele tinha algumas perguntas. O Rimuru começou a perguntar sobre o número de pessoas que o Diablo estava recrutando. Preocupado, né, com a quantidade, mas achando que ia ser, sei lá, umas 10 pessoas. E aí o Diablo respondeu casualmente: beleza, de boa, não, só algumas centenas, só uns 1000 aí, no máximo. Máximo 1000. Cara, sem dificuldade nenhuma. O Rimuru ficou tipo assim: como assim, cara? 1000? Mano, não tem como fazer isso. Ele ficou até um pouco preocupado e perguntou pro Diablo se o Diablo mesmo ficaria bem. E é lógico que ficaria. O Diablo respondeu com confiança que sim, até porque, né, é o Diablo. E ele tá tranquilo ali pra conseguir suportar e lidar com tantos demônios assim. Beleza, aceitando essa afirmação do Diablo, então, Rimuru concordou em preparar os 1000 corpos de vários avatares diferentes, de vários bonecos diferentes como recompensa pro Diablo. E aí o Rimuru também advertiu pro Diablo para ele ter cuidado e evitar se machucar, apesar da sua aparente confiança, né? Porque ele tá sempre confiante. Mas o Diablo expressou sua gratidão e se despediu dramaticamente, deixando o Rimuru mais perplexo ali. A Xion também expressou uma certa preocupação aí, sugerindo que o Diablo partisse logo, tá ligado? E aí, todos compartilharam um sentimento de incerteza sobre o que estava acontecendo, mas o Diablo estava ansioso para sua nova jornada, recrutando 1000 demônios para estarem do lado do Rimuru. O Rimuru confiava na Xion para cuidar das tarefas administrativas e a Shuna estava disponível caso fosse necessário. O Diablo então partiu dali com aquele sorriso dele no rosto e o Rimuru se convenceu de que tudo estaria sob controle, até porque esse cara é forte o suficiente para comandar essa galera. E assim nós finalizamos mais um capítulozinho de Tensei, um leve aqui, tranquilo, com mais surpresas, né, como sempre. E agora eu quero fazer uma pergunta pra você. Se o Rimuru de repente chegasse e falasse pra você assim: e aí, você pode escolher um presente, o que você quer, eu preciso te presentear, o que você escolheria? Cara, eu tô muito louco pra saber o que você escolheria. Coloca aí nos comentários que eu tô curioso pra saber, hein, cara. Vamos ver como é que vai ser. Se der bom, eu coloco o meu pedido aqui, porque agora eu também não sei, né? Vou pensar com calma e jogo nos comentários fixados aí. Então, deixa aí. E por fim, capricha na sua inscrição também e ativa esse sininho, cara. A gente tá quase nos 200k, galera. Tamo quase lá. Não falta muito, não. E eu sei que
E eu tenho plena fé que até o fim do ano a gente consegue bater isso aí. Mas isso depende de você, cara. Tá aí acompanhando, tá assistindo e não tá inscrito no canal ainda. Então se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente. Ajuda a gente a te ajudar. Eu tô sempre trazendo conteúdo e você vai me ajudar a atingir a marca dos 200k, que é muito valiosa pra mim. Obrigado demais, galera. Beijinhos no coração e eu te vejo na próxima, hein? Até mais. Valeu!